Olá, turma. Vamos iniciar mais uma aula sobre o comportamento do consumidor. Nessa aula de hoje, vamos abordar a influência do ambiente no comportamento do consumidor. Já vimos em sala de aula que o consumidor sofre diversas influências no processo de tomada de decisão de compra. Hoje abordaremos essa, a influência direta do ambiente nesse comportamento especificamente. Como já dito, o consumidor sofre diversas influências na hora de decidir comprar alguma coisa, na hora de passar pelo processo de compra, de decisão de compra. A que abordaremos hoje é a influência do ambiente, mas além dela temos as diferenças individuais e os processos psicológicos. Esses dois abordaremos nas próximas aulas. O foco hoje é abordar influências do ambiente. As organizações elas estão inseridas em um ambiente e esse ambiente, de forma direta ou indireta, ela provoca as ações da organização. Ela estimula a organização a agir de uma forma ou de outra. Da mesma forma ocorre com o consumidor. O consumidor está inserido em um ambiente e tem um conjunto de fatores dentro desse ambiente que estimula o seu comportamento de forma direta ou indireta. O ambiente influencia de forma direta ou indireta o processo de decisão de compra do consumidor. Existe um conjunto de fatores externos que estão presentes nesse ambiente. Fatores estes como características do mercado, cultura, subcultura, classe social, família, grupo de referência, amigos, líderes de opinião e contexto de mercado. Todos eles, de forma direta ou indireta, contribuem para o processo de decisão de compra. Nessa aula, iremos ver de forma mais clara, de forma mais detalhada, cada um desses fatores externos e como ele contribui para o processo de decisão de compra do consumidor. O primeiro fator que deve ser abordado são as características do mercado. Características do mercado a gente pode citar três características que são fundamentais: o clima, a topografia e a ecologia. Quando abordamos a questão clima, estamos analisando o clima de cada região, o clima propriamente dito. Cada região tem suas características climáticas e na hora de oferecer um produto a esse consumidor tem que ser levado em consideração essas características climáticas. Da mesma forma ocorre com a topográfica, a topografia daquela região, questão geográfica, tudo as características geográficas daquela região e características ecológicas também devem ser levadas em consideração. Outro fator externo que contribui direto no processo de decisão de compra está ligado diretamente ao contexto pessoal de cada indivíduo, que é a cultura. Para um melhor entendimento, vamos utilizar como definição de cultura a seguinte: é tudo que uma pessoa aprende e compartilha com membros de uma sociedade, incluindo ideias, normas, moral, valores, rituais, mitos, conhecimentos, habilidades, tecnologia, objetos materiais e comportamentos. Levando em consideração essa definição de cultura, podemos perceber que existe um conjunto de coisas que compõem o comportamento das pessoas de forma geral. Esse comportamento está muito vinculado à sua construção como indivíduo, à sua construção histórica, as normas que essa pessoa vai aprendendo no decorrer da vida, no seu dia a dia, os valores, os rituais, o conhecimento que ela constrói. E isso tudo, ela interfere de forma direta no processo de decisão de compra e ela influencia de forma direta no comportamento do consumidor. Então a cultura ele tem um fator fundamental, ele é importante e está ligado diretamente ao processo de decisão de compra, está ligado diretamente ao comportamento dos indivíduos e consequentemente ao comportamento das pessoas como consumidores. Dessa forma, podemos entender que a cultura e seus componentes, valores, normas, rituais e mitos estão sim diretamente vinculadas ao comportamento de compra das pessoas, porque é a sua essência, a essência das pessoas é levada também para o processo de compra delas, é levada para o processo de decisão de compras, do que comprar e do que não comprar. Sendo assim, para melhor entender essa influência da cultura, é importante a gente diferenciar um pouco do que é a cultura nacional e do que vem a ser uma subcultura. A cultura nacional a gente pode definir como sendo aquela que abrange as normas, rituais e valores comuns a todos de uma nação, independente de filiações e subgrupos, ou seja,
O Brasil tem sua cultura, então cultura nacional. Já a subcultura são culturas de grupos no interior de uma sociedade maior e baseiam-se em qualquer característica comum que identifica como diferente de outros grupos ou de toda a sociedade. Ou seja, diferente da cultura nacional, que ela é abrangente, geral, ampla, a subcultura ela é mais direta. Ela está ligada a grupos específicos e de regiões específicas. Sendo assim, podemos levar em consideração que o indivíduo ele está sofrendo muita influência da cultura nacional de forma indireta, mas de forma mais direta ele está também sofrendo influência da sua subcultura. Por que de forma mais direta? Porque é ela que está no seu dia a dia de forma mais clara, de forma mais intensiva. Então, a subcultura e a cultura influenciam sim, cada um dentro de uma intensidade diferente. Para diferenciar melhor a cultura e subcultura, temos algumas características. A cultura, ela vem de nacionalidade, é nacional, ela, por exemplo, raça, religião, idade, religião, gênero. Já a subcultura não, ela é mais específica, classes sociais, profissão, corporativa, hobbies, marcas, produtos. Percebam que a subcultura ela é mais direta, já a cultura ela é mais abrangente, mais ampla. O próximo fator que influencia diretamente o processo de decisão de compra são as classes sociais. A classe social nada mais é do que a posição relativa dos membros de uma sociedade, de modo que uma posição mais alta implica um status mais alto em relação às pessoas da classe social mais baixa. Ou seja, a classe social também, onde eu estou inserido, de acordo com o meu poder aquisitivo, ela vai induzir também meu processo de decisão de compra. Percebam que é complicado quando você analisa somente a classe social puramente dita, crua, por si só, porque ela tem um conjunto de características que deve ser levado em consideração na hora de analisar o consumidor de cada classe. Porque tem muita gente que ascende de classe por causa do seu poder aquisitivo, porém seu comportamento permanece da classe anterior. Então é interessante a gente analisar as características de cada classe e como as pessoas estão se comportando nessas classes. Mas é importante entender que em muitas situações você muda sua classe social, muda seu status social e com ela você muda também as pessoas que você convive. Então aqueles grupos mais diretos que você tinha antes deixaram de existir, agora passaram a ser outros. Então esses grupos diretos também vão influenciar o comportamento do seu comportamento como um consumidor, porque você está em uma nova classe social. Por que a classe social interfere tanto nesse processo de decisão de compra? Vamos entender analisando as características das classes sociais. Primeiro é um ranking. Ela traz, de acordo com a posição que você está nesse ranking, um prestígio social diferente. Quanto maior sua classe social, maior vai ser seu prestígio. E você tem pessoas ao seu redor que se comportam de determinada maneira. E esse seu prestígio, esse ranking que está posicionado, leva você a se comportar da mesma forma que ela. Mas esse comportamento ele também está muito vinculado à permanência que cada um vai ter nessa classe social. Como o mercado é volátil, como muita coisa muda, então existe a possibilidade de você não permanecer muito tempo nessa classe social. E a sua permanência na classe social vai determinar também a forma que você vai se comportar. Por exemplo, uma pessoa que tem um poder aquisitivo alto, de repente cai seu poder aquisitivo, provavelmente seu modo de consumo, sua forma de consumir também vai ser modificada. Também dentro dessas características, a gente tem a mobilidade intergerações. Ou seja, você tem uma geração determinada, por exemplo, uma família que tinha um poder aquisitivo mais alto. A próxima geração, por alguma coisa que ocorreu, ela alterou esse poder aquisitivo e aquele processo de compra que você tinha, aquela forma de consumir que você tinha da geração passada, você fazendo parte dessa nova geração, modificando algumas coisas, também pode modificar seu comportamento como consumidor. Interessante quando você está analisando o comportamento do consumidor com base na sua classe social, você percebe uma maior homogeneidade interna, ou seja, cada classe ela tem seus hábitos, classe A, classe B, classe C, classe D, por exemplo. Cada uma delas tem um conjunto de hábitos, conjunto de costumes que a gente vê como padrão. Claro que existem aquelas situações em que algumas pessoas não estão dentro do padrão, mas é possível encontrar esse padrão. E por fim, dentro das características das classes sociais, temos a diferença de renda. Ou melhor, não é só renda. Muitas vezes
uma pessoa ascende de classe social, como já falei anteriormente, e o seu comportamento como consumidor permanece o mesmo. Seus hábitos não mudam. Então é muito importante analisar essas pequenas características das classes sociais, porque elas podem levar as pessoas a ter um entendimento errado do comportamento do consumidor, por causa dessas características. Porque muitas vezes você está em uma classe, mas você não se comporta como aquela classe. Por isso é importante você analisar de forma mais ampla, de forma mais abrangente, o que é que está levando aquela pessoa a se comportar daquela forma, não só levando em consideração a sua renda. Pois bem, de forma geral, as classes sociais elas interferem sim, também no processo de decisão de compra, principalmente por causa das origens dessas classes. A educação formal ela interfere no processo de decisão de compra, as características da pessoa como consumidor, a renda interfere, mas deve ser analisado caso a caso, situação por situação, claro, construindo um padrão. É necessário que seja construído esse padrão. A ocupação que cada um tem, o que cada um faz, qual a profissão que cada um tem, os gostos que cada um tem. Então, a classe social é uma forma de analisar o comportamento do consumidor, sim. São um dos fatores externos do ambiente, que fazem parte do ambiente, que interfere no processo de decisão de compra, sim. Mas tem que analisar de forma mais aprofundada, de forma mais detalhada cada situação. Trago aqui um quadro que ele ajuda a entender melhor a classe social que cada um está inserido. É um quadro em que você vai colocar a quantidade de itens que você tem na sua casa e vai ser gerada uma pontuação. Além dessa pontuação, você vai acrescentar também o grau de instrução do chefe da família. E no final, a pontuação que você alcançar vai indicar a classe social que você se encontra. É importante frisar que nas aulas iniciais da disciplina eu abordei uma pesquisa da Febraban que falava sobre a classe C, o processo de compra da classe C, ou melhor, da nova classe C. Como essa classe C se comporta, quais são as características dela. É claro que a gente não vai frisar somente a classe C nos nossos estudos, mas é importante salientar que a classe C, ela movimenta a economia. Essa nova classe C, ela veio por meio da concessão de crédito, ela veio para consumir e fazer com que o mercado se movimentasse. Então, ela está movimentando, é um número muito alto de pessoas. Então, temos que dar atenção a essa classe. Próximo fator externo que contribui direto no processo de decisão de compra e influencia o comportamento do consumidor são as instituições e grupos. Vamos primeiro definir cada uma delas. Grupos podem ser identificados como duas ou mais pessoas que partilham um propósito comum. Já instituições, a gente pode definir como sendo grupos mais permanentes com uma presença difundida e universal em uma sociedade, como as escolas, as religiões e a família. Pois bem, então, os grupos e as instituições elas interferem de forma direta no processo de compra do consumidor, no processo do comportamento do consumidor. Então, o grupo, especificamente, ele aborda a questão do compartilhamento de valores, compartilhamento de crenças, compartilhamento de comportamento de duas ou mais pessoas que compartilham um propósito comum. Então a gente constrói um conjunto de grupos no nosso dia a dia que compartilham, que tem o mesmo propósito, que tem aqueles mesmos objetivos. E isso faz com que as pessoas em grupo se comportem da mesma forma, principalmente na hora de efetuar alguma compra. Já as instituições, elas estão mais difundidas, elas estão mais presentes no nosso dia a dia, elas são mais a longo prazo. As escolas, a religião, a família, esses grupos eles interferem muito no processo de decisão de compra, eles interferem muito no comportamento do consumidor. Vamos pegar como exemplo as religiões. Percebam que pessoas de determinada religião se vestem sempre com o mesmo tipo de roupa. É uma forma de processo de decisão de compra influenciado pela religião. E existem muitos grupos que são a base da nossa construção pessoal. São os grupos de referência, são pessoas, grupos e instituições a que os indivíduos recorrem para a orientação de seu próprio comportamento e valores, e dos quais esses indivíduos buscam uma aprovação. Então, quando eu me insiro em um grupo de referência, eu estou buscando a aprovação desse grupo. E para isso, para alcançar essa aprovação, é importante que eu molde meu comportamento ao comportamento do grupo.
Então, se o grupo tem determinado comportamento de consumo, então eu também vou ter esse comportamento de consumo porque eu busco a aprovação desse grupo. Está na essência do ser humano a socialização, fazer parte de grupos sociais. Eu construo grupos de referência e esse grupo molda meu comportamento como consumidor. Então, existem alguns tipos de grupos de referência. O primeiro deles é aquele grupo que é por frequência de contato, seja primário ou secundário. Então, quando é primário, é aquele grupo mais direto, que está mais no nosso dia a dia, influenciando nosso comportamento de compra. Secundário é de forma mais indireta. Por pertencimento real ou simbólico, quando eu estou pertencendo a um grupo social de forma real ou de forma simbólica. Então, eu me senti incluído, pertencente a um grupo social, influencia meu comportamento de compra. Os grupos formais ou informais também influenciam o comportamento de compra. Formal, a gente tem, por exemplo, os grupos são formados nas instituições, nas empresas, nas organizações, eles são criados de forma formal, são estabelecidos de forma formal, então vai mudar meu comportamento de compra. Os grupos informais são aqueles que são criados de forma natural, seja ele até dentro do ambiente formal ou fora dele, mas também influenciam meu comportamento de compra. E ainda os grupos por determinação e por escolha. Por determinação é aquele grupo que você está nele porque você não teve escolha, você foi colocado nele e o comportamento desse grupo é de determinada maneira e você é obrigado a seguir isso. Mas é uma obrigação que muitas vezes flui naturalmente, você nem percebe que está sendo obrigado a isso. E por escolha é aquele tipo de grupo que eu escolhi estar lá. Eu escolhi, aquela característica daquele grupo. Eu me identifiquei com ela, então eu vou lá e me insiro nesse grupo social e vou me comportar de acordo com esse grupo social. Meu consumo vai ser moldado de acordo com o grupo social no qual eu escolhi estar nele. Outro grupo que faz parte do ambiente, que é um dos fatores externos, que influencia nosso comportamento de compra, é a família. A definição de família é a seguinte: grupo de pessoas relacionadas pelo casamento, não necessariamente formal, ou pela biologia. É o grupo mais influente sobre o consumidor. Então, quando estamos falando de família, estamos falando daquele primeiro grupo que você é inserido, aquelas primeiras referências que você constrói como indivíduo. Depende da família, se ela for formal ou somente biológica, não importa. É aquele grupo de pessoas que você vai colocar como referência inicial. E ele tem influência demais no seu processo de decisão de compra, no seu comportamento como consumidor. São os primeiros grupos, as primeiras pessoas que influenciam você como consumidor. Outro fator externo que está presente no ambiente, que também interfere no nosso processo de compra, são os líderes de opinião. Definição de líder de opinião: são pessoas conhecidas por causa de produtos ou cuja opinião ou recomendação podem influenciar a atitude ou o comportamento de outras pessoas. Isso, a questão do líder de opinião, está se difundindo muito, a gente está vendo muita gente sendo influenciada por esses líderes, principalmente pelo advento da internet. A internet fez com que houvesse um aumento muito grande de pessoas que influenciam outras, que se tornaram líderes de opinião. Esses líderes de opinião, sim, estão influenciando o processo de compra, sim, estão influenciando o comportamento do consumidor. Muita gente se baseando neles para consumir alguma coisa, para comprar um produto ou até para comprar um serviço. Trazer agora algumas bases que fazem com que as pessoas se tornem líderes de opinião. Por exemplo, você ter competência para falar sobre aquele assunto, então você torna-se um líder de opinião naquele assunto. Conhecimento sobre o produto, então você tem um conhecimento aprofundado sobre o produto, você utiliza no seu dia a dia e tudo mais, então você também se torna um líder de opinião sobre aquele produto. Socialmente ativo ou conectado, aquelas pessoas que são muito ativas no seio da sociedade, aquelas pessoas conectadas também influenciam outras. Também existe aquela situação em que eu busco como base de influência alguém que tenha um consumo mudado em crenças e valores similar às minhas crenças e os meus valores. Isso é muito comum de encontrar, aquelas pessoas que vão colocar como líder da opinião, uma base do seu comportamento, alguém que pense de forma similar à sua, em valores e crenças. E por fim, em relação aos líderes de opinião, temos aquelas pessoas que são os primeiros a comprar o produto. Elas muitas vezes não são famosas, não estão na mídia, mas eu conheço alguém que comprou um produto e vai me indicar esse produto.
Então essa pessoa também é um líder de opinião para mim. Ele não tem uma abrangência que alguém como quando está conectado, mas influenciou alguém a comprar um produto. Eu comprei o produto e disse compra e disse a outra pessoa compra porque esse produto é bom. Então ele me influenciou. Dentro do ambiente e seus fatores externos, a gente tem ainda um conjunto de fatores que influenciam direto o comportamento de compra do consumidor. O primeiro deles, que a gente pode citar, é a economia. A economia ele molda o comportamento do consumidor. Mesmo aquela situação em que a economia nela existe uma expectativa de piora, ou melhor, não de piora, mas uma expectativa negativa em relação à economia, o comportamento do consumidor já começa a se alterar. Ele começa a consumir com o pé atrás, com medo de consumir. Então a economia, esteja ela de forma positiva ou negativa, com expectativa positiva ou com expectativa negativa, ela influencia sim no comportamento do consumidor. Outro, que está dentro do contexto de mercado, que também influencia diretamente o comportamento do consumidor, é o governo. O governo ele tem um poder muito grande de moldar o comportamento das pessoas, principalmente porque ele, entre outras coisas, ele formula leis, entre outras coisas, ele tem um poder político. Isso tudo ele vai construindo um ambiente de acordo com sua forma de pensar. E essa sua forma de pensar, na maioria das vezes, vai moldando também o comportamento das pessoas e o comportamento de compra dessas pessoas. Não só isso, o governo tem um poder em sua mão de também direcionar a economia. Então ele influencia de forma direta e também influencia de forma indireta por meio da economia. As ações que o governo vai ter vai traçar um caminho para a economia de determinada região. Então esse caminho traçado pelo governo influencia sim o comportamento de compra das pessoas. E por fim temos a tecnologia dentro do contexto de mercado. A tecnologia ela veio para transformar a vida das pessoas. As pessoas hoje são que são por causa da tecnologia. A tecnologia ela mudou a vida das pessoas. Mudando a vida das pessoas também mudou diretamente sim, o comportamento. Tá? A tecnologia ela sim influencia de forma direta o comportamento das pessoas, o seu comportamento como consumidor. Bom pessoal, essa foi nossa aula sobre o comportamento do consumidor e a influência que esse consumidor sofre do ambiente no qual ele está inserido. Na próxima aula, abordaremos as diferenças individuais e sua influência no comportamento desse consumidor. Até a próxima, pessoal!